Oi, gente, aqui é a Mel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu trago pra vocês um vídeo comparando o livro de A Esperança com os dois filmes, parte 1 e a parte final. Se você não assistiu os vídeos tanto de Jogos Vorazes como Em Chamas, tem um vídeo de resenha deles e também a comparação do livro com o filme, tá? Assista e depois vem para esse vídeo também. E claro que vai ter a resenha de A Esperança também, além desse vídeo. Então vamos lá, gente. Assim como eu faço em todos os vídeos, eu vou falar aqui mais ou menos resumidamente o que eu achei de cada filme, só que depois eu vou vendo com vocês as minhas anotações que eu fui fazendo enquanto eu assistia a adaptação, né? Eu vou assistindo e vou ali no bloco de notas anotando as minhas percepções, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que me irritou e vou falando aqui pra vocês. Mais um recado importante, nós estamos falando do último livro de uma trilogia e nós estamos comparando os acontecimentos do livro com os acontecimentos do filme. Então é óbvio que vai ter spoiler, tá, gente? Tanto aqui dos outros dois livros da coleção, como também do livro com o filme, pra gente poder fazer essa comparação, sabe? Então, se você não gosta de spoiler, se você não gosta de, né, se você não leu ainda, eu aconselho que você não assista esse vídeo. Agora, caso você não ligue pra spoiler, ou se você já assistiu, já sabe do que se trata a história e tudo mais, aí tudo bem. Bom, falando do primeiro filme, tá, que é a parte 1. Gente, de todo o meu coração, chatíssimo. Chatíssimo, assim, eu achei muita enrolação, sabe? Muita enrolação. Eu entendo que A Esperança, a gente tem ali a metade do livro, ele começa no Distrito 13, com a Katniss ali, depois de ter sido resgatada da arena ali no Em Chamas. Ela tá confusa com a questão de que tem o Distrito 13, ela tá confusa se ela confia na capital, se ela confia no Distrito 13, ela tá abalada porque eles destruíram o Distrito 12, ela tá muito brava porque não resgataram o Pita. Então, assim, a gente tem essa adaptação, esse momento confuso da Katniss, dela tentar entender o que tá acontecendo, tentar entender do lado, quem que tá do lado dela e ela tá do lado de quem, como as coisas funcionam. Então, a gente tá nesse momento e a gente tem uma grande parte aí. E depois a segunda parte, né, do livro é a parte da guerra em si, deles indo pra capital pra tomar o poder da capital. Ok, a gente sabe que tem essas duas partes, então obviamente que a parte 1 do filme seria essa parte de adaptação, que obviamente tem menos ação, tem menos coisa acontecendo, então seria mais parado mesmo, e que a parte 2, né, a parte final, no caso, seria essa parte da invasão à capital, que seria muito mais eletrizante e tudo mais. Ok, mas qual que é o ponto aqui, gente? Qual que é o ponto aqui? Jogos Vorazes e Em Chamas também teve essas partes no começo, tá? E isso é uma coisa que eu não lembro agora se foi em resenha, se foi adaptando, porque, né, foram vários vídeos aqui sobre esse mundo de Jogos Vorazes ao todo, então eu não vou saber lembrar aqui em qual vídeo que eu falei isso. Mas, assim, os 3 livros seguem essa receitinha de começar com uma introdução, com uma parte mais calma, contextualizando algumas coisas para no final botar uma parte eletrizante. Os 3 foram assim, entendeu? Então, o que eu enxergo? Eu achei que nos Jogos Vorazes, no primeiro filme, faltou um pouco uma introdução, algumas coisas ali da introdução. Eu, como leitora, que vi que tinha muito mais coisa, senti falta de algumas contextualizações, de umas historinhas, de alguns personagens. Em Chamas, eu também senti que faltaram algumas coisas, tá? E daí, no filme, eles só focaram mais na parte final, que era a parte de adrenalina, de aventura e tarará, tarará, tanto em Jogos Vorazes como em Chamas. Então, eles cortaram uma coisinha ou outra, nada muito importante, mas cortaram pro filme ficar mais dinâmico, focaram nessa parte mais televisiva mesmo. E ao ler A Esperança, dava pra ter feito exatamente a mesma coisa, ter enxugado bem essa primeira parte, né, cortado uma coisinha ou outra, e focado mais naquela outra parte mais eletrizante. Ponto. Eles podiam ter seguido exatamente a mesma receitinha que a autora seguiu e que eles usaram em Jogos Vorazes em Chamas. Mas não, eu não sei de quem foi a ideia, provavelmente foi visando uma questão monetária de, não, vamos dividir em 2 filmes, porque daí a gente faz as pessoas irem pro cinema 2 vezes, a gente faz as pessoas comprarem o ingresso 2 vezes e a gente lucra o dobro. Eu acho que foi essa a intenção em dividir, porque eles viram que estava fazendo muito sucesso, estava dando muito retorno, então eles quiseram estender e aproveitar ao máximo isso. Mas, gente, eu achei péssima escolha, tá? Porque simplesmente a parte 1 ficou horrível. Não ficou, pesado falar que ficou horrível, porque não ficou horrível, mas assim, gente,
chato, 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 chato. Tem coisa importante que acontece ali que não poderia ser cortada, porque senão perderia uma contextualização muito importante pra outra parte do filme. Então não dava pra cortar o filme 1, né? Só que, cara, poderia ter sido enxugado, assim, em 30 minutos aquele filme inteiro, sabe? E daí na parte final, sim, eles poderiam ter cortado um negocinho ou outro, ter feito, de repente, um filme de quase 3 horas mesmo, que se exploda, porque já tem 2 horas e pouco, né? Ter feito um filme ali de quase 3 horas mesmo, mas ter feito um filme só, gente, de verdade, eu achei muito desnecessário ter os dois. A única personagem, assim, nova realmente na história foi a Coen, né, que é a presidente lá do Distrito 13. E tem ali, né, a introdução de alguns presidentes dos outros... Não é presidentes, é prefeito, né, que fala. Dos outros distritos também e tal. Então, assim, tem ali os presidentes, a que mais aparece é a Coen, querendo ou não. E acho que ela ficou muito boa no papel, perfeita no papel. Agora, o restante, assim, realmente são todos os personagens que a gente já tinha visto nos outros filmes, então não vou falar aqui sobre escolha de personagem com vocês. Em relação ao Distrito 13, a ambientação ali, né, eu acho que eu não curti tanto. Eu confesso que quando eu li A Esperança e falou do Distrito 13, pra mim me lembrou muito O Silo. Não sei se vocês já ouviram falar, O Silo, ele é um livro também que foi adaptado pra série, inclusive não li o livro ainda, mas eu assisti a primeira temporada da série, e é literalmente como se fosse um fosso assim, e vai tendo vários andares, sabe? Eu imaginei isso. Não tantos andares quanto tem no Silo, mas talvez ali só uns 7, 8, 10 andares, alguma coisa do tipo, mas eu imaginei isso assim, né? Um negócio fundo, andares e tal, e que você consegue passar de um pro outro, tarará, e não foi essa impressão que eu tive assistindo. A impressão que eu tive era que era um pátiozão assim grande, debaixo da terra, que as pessoas iam andando, sabe? Pra ter sobrevivido tantos anos, gente, tinha que ter uma parte funda. Enfim, essa sensação foi meio esquisita. Então tá, vamos agora lá pros meus comentários, pras minhas anotações enquanto eu assistia. Começando pela parte 1, que, gente, eu não anotei quase nada, mas tudo bem. Eu coloquei que o ponto inicial tá diferente, né, porque a gente começa com a Katniss já no Distrito 12, em cima ali dos mortos, do bombardeio, sendo que no livro não, né? Começa com o Gale falando com ela, contando o que aconteceu, ela pedindo pra ir pra lá, ela tendo algumas crises no Distrito 13, até que deixam ela ir até o Distrito 12. Então, tem uma contextualização antes que ela seja mandada pro 12, e no filme já começa direto ali em cima do 12. Mas tudo bem, porque faz sentido ali, na hora de mostrar, tudo certo. Outra coisa que eu acho muito legal também nos filmes, que eu já tinha dito isso sobre Jogos Vorazes e sobre Em Chamas, é que eles colocam outras partes que a gente não teria acesso. Porque no livro a gente só tem o que a Katniss sabe. Então a gente só sabe o que ela sabe, a gente só vê o que ela vê, a gente só participa do que ela participa. E obviamente acontecem muitas coisas em volta dela e muitas coisas por trás dela. Principalmente nesse início de A Esperança, que é quando ela tá atordoada, que é quando ela tá em choque, que é quando ela tá tendo pesadelos, que é quando ela tá com estresse pós-traumático, ela tá em negação, enfim, ela não tá legal. E tem muitas coisas acontecendo em volta dela, que ela até olha um negócio ou outro, tal, a gente imagina que tá acontecendo alguma coisa, mas a gente não consegue entender direito, justamente porque ela não tá prestando atenção. Agora, no filme, eles mostram essas coisas acontecendo, então isso é muito legal pra pessoa que tá assistindo entender o que tá rolando, né? Uma coisa que me incomodou um pouquinho é que a mãe da Katniss, ela era bem fraca em Jogos Vorazes, né? Justamente porque a gente sabe que quando o pai dela faleceu, a mãe dela teve depressão, a mãe dela não ajudou em nada, quem teve que assumir ali a família foi a Katniss. Então, a Prim, ela era muito delicada, porque ela era criança e etc. E a mãe dela era muito fraca, digamos assim. Em Chamas, a gente já percebe que a mãe dela não tá assim, com muita iniciativa, mas ela tá forte. De tipo, ela se manteve ali com a Prim, tá dando um jeito. Quando descobre que a Katniss vai pra arena de novo, ela tá ali firme, ela tá ali forte. Então ela pode não ser aquela pessoa que tem as atitudes, mas ela tá firme e forte ali no papel dela. Já em A Esperança, a mãe dela vira uma pessoa com atitude. A mãe dela começa a ajudar na questão dos feridos, nos tratamentos, né, lá no 13 e tudo mais. E ela vai muito bem, tanto ela quanto a Prim também, ela vai muito bem, ela vai atrás, ela cuida, ela trabalha bastante, ela não sei o quê. Então, ela mudou da água pro vinho, ela se fortificou, ela amadureceu, ela tomou seu papel, ela encontrou o propósito dela de ajudar, ela achou o dom dela, ela achou o propósito dela. E a gente vê claramente isso no livro, e aqui no filme não. Continuaram retratando a mãe dela como uma pessoa fraca, isso me incomodou um pouco.
O momento que o Pita aparece na televisão, lá pro pessoal do Distrito 13, que descobrem que ele tá vivo, né? Aconteceu muito rápido, assim, foi coisa de 10 minutos, 5 minutos ele já apareceu. E antes, nossa, e no livro, gente, demora, assim, quase umas 80, 90 páginas pra ele aparecer, sabe? Tem uma contextualização muito grande, assim, em relação ao Distrito 13, de como as coisas funcionam lá, em relação a como eles seguram a questão de alimentação, que cada pessoa tem uma quantidade permitida para comer dentro do seu sexo, do seu peso, da sua altura e da sua função dentro do Distrito 13. Além disso, também eles têm como se fosse um reloginho, uma tatuagem, um negócio no braço, que todo dia de manhã eles colocam o braço e é tatuado exatamente a agenda do dia deles, o que eles têm que estar fazendo em cada horário, e no final do dia essa tatuagem sai, e daí no dia seguinte eles tatuam uma nova. Então eles são muito rígidos com todas essas partes de alimentação, de dinheiro, de tempo, de serviço, de utilidade de cada pessoa ali dentro. Afinal, foi assim que eles conseguiram sobreviver por 75 anos lá embaixo, né? Daí a gente vê a Katniss, assim, surtando com isso, de tipo, ela não consegue seguir, gente, da mesma forma que a Katniss não seguiu nada do que a capital passava pra ela, nem um simples jogo de se matar todo mundo ela conseguiu, ela fez com que 2 pessoas sobrevivessem. Adivinha só, ela também não tá conseguindo seguir ali as regras deles. Então, eles tiraram bastante essa contextualização, sabe? E é isso que eu fico mais chocada, gente. Eles cortaram bastante coisa, eles cortaram muita coisa da história desse início, e mesmo assim eles tiveram necessidade de fazer 2 filmes. Pra quê? Quando eles pedem pra ela ser o tordo, ela fala algumas condições, né? Dentre elas, ela tinha pedido no livro que ela queria caçar com o Gale. Então, isso é uma coisa que ela fazia desde criança, isso foi uma coisa que ajudou ela nos primeiros jogos. Depois, quando ela voltou, que ela não tinha o que fazer, ela ficou caçando até ela descobrir que ela ia ter que ir pro segundo jogo. Lá também ela caçou. E agora que ela voltou, ela não tinha ido caçar ainda, ela não podia nem sair, né, do subterrâneo e tal. Ela sentia falta da mata, sentia falta de caçar. Então, isso foi uma coisa que ela exigiu, que ela queria caçar e que ela queria que o Gale fosse junto com ela. E isso é muito importante, porque mostra essa parte da personalidade da Katniss muito forte. E também mostra muitos momentos dela com o Gale, entendeu? Então ela ficou bastante tempo com ele, ela se aproximou de novo dele nesse período da história, sabe, gente? Eu acho que os filmes cortaram muitas partes do Gale e da Katniss. Então, assim, eu entendo as pessoas chiparem muito mais ela com o Pita, do que com Gale, mas é porque também a maioria das pessoas só assistiram o filme e não leram o livro, porque no livro tem muito mais partes dela com o Gale do que no filme, tá? Então, eles cortaram uma parte importante. Além disso, também ela falou que ela queria matar o Snow, e foi concedido pra ela. E também não mostra isso ali no filme, eu também acho uma parte extremamente importante, que é outro ponto-chave da característica dela. Eu quero matar o Snow, acabou. Então, isso aí eles pecaram, tá? Outra coisa também é que no livro tem uma personagem ali que é a Fúlia. Ela é bem importante na história e trocaram ela pela Elfie. Na história original, no livro, né, ninguém sabe o que aconteceu com ela. E ela aparece só no finalzinho do filme, que a gente descobre que ela estava viva. Não sabemos o que aconteceu com ela, se foi torturada, se não foi, etc. A gente descobre só no finalzinho que ela tá viva. Só que daí aqui no filme eles trocaram e colocaram ela desde o início como se fosse essa personagem da Fúlia. Então, ao invés de introduzir uma personagem nova, eles pegaram uma que a gente já conhece, que ia aparecer de qualquer jeito, e colocaram ela pra cumprir esse papel. Eu achei que ficou bom, achei que foi uma boa substituição. Teve uma coisa que eles cortaram, que eu achava muito importante, que a equipe de preparação dela, que são aqueles 3, eles foram colocados como prisioneiros no Distrito 13, só que até aí tudo bem. A questão é que eles foram tratados como animais, gente. Eles devem até ter sofrido tortura e outras coisas. O que mostra que o Distrito 13 não é tão diferente assim da capital, você tá entendendo? E daí eles tiraram essa parte, porque os 3 não são mostrados quase em Jogos Vorazes e em Chamas, então não faria sentido eles colocarem esses 3 personagens do nada em A Esperança. Só que isso era de extrema importância pra ver que a Coen e o Snow não tem tanta diferença, a capital do Distrito 13 não tem tanta diferença, sabe? A hora que o Pita avisa pela televisão pra eles que vai ter um bombardeio, é um aviso bem sutil, de tipo, vocês podem estar mortos amanhã de manhã. Pronto. Acabou. Foi só isso que ele falou. E no filme não, ele fala, vocês vão estar mortos, eles vão jogar uma bomba, que não sei o que. Ele realmente avisa. Então no livro é super sutil. Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais, sabe assim? E no filme não, eles colocaram bem explícito esse aviso dele aí.
Mas também ok, é pra ficar uma coisa mais dramática, etc. Obviamente que no livro teve uma briga da Katniss com o Hammett pelo fato dele não ter resgatado o Pita, e depois teve uma reconciliação dos dois, óbvio. E isso não foi mostrado no filme, nem a briga, nem a reconciliação, foi só uma coisa que ficou subentendida, olhares um pro outro de raiva, e ok, acabou. Eu não acho que era uma coisa assim de extrema importância, mas eu acho que já que fizeram a porcaria dos dois filmes, gente, né, se fosse um, tudo bem, cortar várias coisas, mas já que fez dois, botasse a briga e a reconciliação dos dois, né? Outra coisa também é que no filme mostraram como se todas as transmissões que eles conseguiam fazer e invadir lá o negócio da capital fossem ao vivo. E na verdade não, era tudo gravado, editado, muito bem pensado, inclusive, e só depois eles colocavam e transmitiam lá pra capital, e no filme não, né? Eles colocaram tudo ao vivo mesmo. Teve também, falando dessa questão das transmissões, aquele momento que a Katniss fala com o Snow pra tentar distrair ele, pra permitir que a equipe de resgate consiga resgatar o Pita, né? Nunca teve esse momento da Katniss falando com o Snow em A Esperança, né? A única vez que a Katniss fala com o Snow, assim, pessoalmente, foi naquela vez que ele foi na casa dela, em chamas, né? No filme Em Chamas. E aqui não tem nada disso, mas eles inventaram isso aí. Mas tá bom. E ficou faltando um beijo da Katniss com o Gale, tá? Se eu não me engano, em A Esperança, o total, eles se beijam 3 vezes, se eu não me engano. E daí no filme teve, juntando os dois filmes, teve menos, sabe? Teve 2 momentos ali que eles se beijam, eu não lembro agora, eu acho que uma vez foi quando ela saiu correndo e se escondeu, a outra vez ali... Enfim, gente, teve uns 3 beijos aí e um deles não apareceu, não lembro agora qual foi. E pronto, gente, o primeiro filme foi isso, assim, nada. Não apareceu nada. Tudo acaba quando o Pita chega e, quer matar a Katniss. Ótimo, acabou num ponto já muito eletrizante. Chegamos na parte 2, na parte final. Aqui sim a gente tem informações relevantes e aqui eu anotei bastante coisa. No livro, quem foi falar com o Pita foi a Deli, que era uma colega de turma deles, e isso teve um motivo muito importante, que era o fato dela não ter ligação nenhuma com a Katniss, porque eles perceberam que o que deixava o Pita com raiva era qualquer coisa relacionada a Katniss. E daí vão no filme e me bota a Prim, gente. Pelo amor de Deus, que é a irmã da Katniss. Não teve sentido nenhum eles botarem a Prim pra falar com ele. Aí faltou uma coisa muito importante, gente, que foi colocar o Gale pra estudar com o Beach. O Beach estava fazendo novas armas pra eles atacarem a capital, e o Gale dá a ideia de misturar algumas armas com a questão das armadilhas dele, e ele e o Beach ficam ali fazendo as coisas. Isso mostra que o Gale tava muito empenhado em ajudar, tá? O Gale, assim, ele era um rebelde de sangue, de ar, de água, ele era inteiro um rebelde, tá? Segundo, o Gale também era muito inteligente, gente, tá? Ele era muito inteligente. Umas invenções muito massas do Beach ali foi graças a ele. Terceiro, a gente entra na questão de que foi culpa do Gale e da maldade deles ali de jogar uma bomba, jogar uma coisa pra aquela coisa do negócio que explode primeiro, entendeu? Mata alguns, vem os médicos ajudar, e explode de novo e mata quem veio ajudar, entendeu? Isso foi ideia do Gale, gente. Foi ideia do Gale. E é por isso que a Prim morreu lá no final do filme, do livro, do negócio. Você tá entendendo? Então, gente, tudo começa ali no estudo dele com o Beach. Então, esse momento é muito importante pra entender que o Gale, ele tava muito empenhado com a questão dos rebeldes, entender que o Gale era, sim, muito inteligente, e entender que o Gale foi, sim, culpado pela questão das bombas. Claro, ele imaginava que a Prim ia estar lá. Não, gente, mas assim, a ideia foi dele, daquele dispositivo, você tá entendendo? Então, isso pra mim era muito importante ter sido mostrado. Outra coisa também é que o Hammett não sai do 13, gente. O Hammett, ele não sai de lá. E no filme ele aparece em vários momentos saindo, né? Indo pra lá, pra capital, indo pro Distrito 2, indo pro Distrito 8, vai participando de várias excursõezinhas ali. Gente, isso não acontece. O Hammett simplesmente não sai do 13. Ele disfarça, mas ele tá extremamente abalado ainda, entendeu? Ele veio abalado desde o jogo dele lá que teve, e ele continua abalado, entendeu? E ele não sai do 13, não. Outra coisa que não aconteceu foi ela concordar em ficar fora da guerra, simplesmente as coisas foram acontecendo, daí ela se enfiou lá na guerra, mas assim, ela nunca teve essa conversa e ela concordou em ficar fora da guerra. Aqui a gente tem um ponto, gente, que me magoou muito, que foi tirado do filme.
Foi o que eu falei, a Katniss não concordou em ficar fora da guerra, nem ela, nem a Johanna. As duas exigiram participar da guerra e daí falaram, meu, vocês estão machucadas, vocês estão não sei o quê, porque a Katniss principalmente, né, ela foi pro Distrito 8, depois, e teve ali o bombardeio no hospital, depois ela foi pro Distrito 2, que foi quando eles estavam tentando dominar lá os pacificadores e tal, porque eles eram do Distrito 2, e daí foi quando a Katniss levou um tiro e tudo mais. Então assim, gente, ela teve o ataque do Pita, ela teve o ataque do 8, ela teve o ataque do 2, então ela tava meio debilitada a zona mesmo. E a Johanna ainda tava traumatizada também do último jogo e tudo mais. Então as duas estavam debilitadas, não estavam boas pra ir pra guerra realmente, e a Coin colocou a condição de que, tipo, vocês querem ir, mas vocês vão treinar junto com os soldados, vão ter os treinamentos deles aí por 2 semanas, tá? E daí, se vocês no final do treinamento estiverem aptas pra acompanhar eles pra guerra, vocês vão, senão vocês não vão. Foi isso que ficou combinado. E, gente, por 2 semanas, elas iam pro treinamento, elas treinavam resistência, elas treinavam tiro, elas treinavam com vários tipos de armas, elas aprenderam que lá na capital tinha as colmeias, né, que tinha ali as armadilhas e tudo mais, e depois elas passavam por um teste final pra ver que esse teste pegava bem no ponto fraco delas, pra ver se elas iam conseguir passar por aquilo ali. E no caso da Katniss era a questão dela obedecer ou não um comando, e ela conseguiu passar. E da Johanna era água, gente, e ela não conseguiu. Então, assim, eles cortaram 2 semanas de treinamento. Isso aqui tinha sido muito massa de ler em A Esperança, principalmente porque daí a Katniss e a Johanna se aproximaram, sendo que elas se detestavam, e foi no momento que as duas estavam frágeis e elas encontraram ali uma parceria uma na outra. Foi muito bacana, a gente descobriu mais coisas sobre a Johanna também, sobre o distrito dela. No filme eles não botaram nada disso, eles simplesmente colocaram a Katniss entrando lá dentro de um aerodeslizador, aparecendo no Distrito 2 e pronto, eu vou junto, e acabou, e pum, levaram ela junto. Ai, que ódio. Essa parte eu fiquei irritada. Outra coisa também é que depois que eles chegam na capital, eles ficaram vários dias acampados, gente. Foi 4, 5, 6 dias acampado. Aí eles iam mais um pouquinho, observavam o terreno. E aqui não, parece que eles chegaram e que o negócio já começou a acontecer. Sabe, foi tudo muito rápido. Outra coisa é que tinha 2 gêmeas no batalhão deles, né? E uma delas morre muito antes, muito cedo. E eles mantiveram ela no filme por bastante tempo. Aí também outra coisa que acontece no filme é que eles colocam eles pra andar na água do esgoto, né, na hora que eles estavam lá embaixo. E, gente, não tem isso. Essa parte lá de baixo não tinha água, esgoto, isso e aquilo. Foi só na hora que eles eram perseguidos lá por uns bestantes, que daí foi até a parte que o Finnick morre, que teve essa parte de água, mas eles não andaram em esgoto, em nojeira, nada disso. A ordem de quem morre, de quem continua, foi trocada o tempo todo desse batalhão aí, de toda a equipe, que era ali umas 10, 15 pessoas. A ordem, a sequência de morte, como morreu, foi tudo trocada, foi tudo alterada, mas tudo bem também. E tem uma cena ali que o Pita acaba salvando e ajudando ela, justamente nessa parte do esgoto aí que o Finnick que ele acabou se sacrificando, né? Mas isso não acontece, gente. Nessa parte o Pita ainda tava bem confuso e ele não ajudou a Katniss, não. Botaram isso aí só pra fanficar o Pita. Assim, o que eu senti, tá? Que cortaram várias partes da Katniss com o Gale e acrescentaram várias partes dela com o Pita. E, gente, a morte do Finnick foi pesada, tanto no livro quanto no filme. Aconteceu uma coisinha ou outra diferente, mas, foi péssima nos dois. E é muito engraçado, porque mesmo o Pita estando surtado, assim, ele consegue falar as coisas certas no momento certo, sabe? Então, pros soldados, depois quando perdem o Finnick, depois, sabe assim, ele vai falando as coisas certas, é impressionante. Outra coisa também é que todos eles saíram do esconderijo, que inclusive era Tigris, a irmã barra prima do Snow, gente, que loucura isso. Todos saíram, né? Tinha a Katniss com o Gale, aí tinha o Pita e tinha mais 2 lá, que agora eu esqueci o nome. Todos saíram. Cada um tava focado em uma parte do plano. E no filme deixaram só a Katniss com o Gale saírem mesmo. Outra coisa também é que as pessoas, né, da capital, no filme estavam calmas, tranquilas. Tinha uma verificação ali dos pacificadores e tarará, tarará. E, gente, isso não acontece no filme, tá? As pessoas já estão loucas, surtando pra lá e pra cá. Os próprios moradores da capital estão ativando ali algumas
colmeias de armadilhas e tal, tá tudo destruído, tudo caindo, e não tem essa verificação dos pacificadores. Na verdade, os pacificadores, às vezes, quando aparecem, eles matam pessoa da capital, matam rebelde, eles não sabem nem quem que eles estão matando, o que eles estão fazendo, eles também estão mais confusos que a população, entendeu? Só que eu acho que fazer isso no filme ia ficar muito caótico, que ninguém ia entender nada. E daí preferiram deixar uma coisa mais organizada. Eu achei que essa batalha final no filme foi melhor do que no livro. No livro acontecem umas coisas em relação a essas colmeias muito viajadas. A gente tem que lembrar que esse livro ele é uma distopia, então por mais que tenha os bestantes que são geneticamente modificados e tal, mas é uma coisa mais real, não é fantasia, não é mágica, não é coisa inventada. São coisas mais reais. E tem um momento ali no filme, né, que eles começam a falar que abre um buraco no chão e que vira isso e que não sei... Gente, começa a falar umas coisas muito doidas no livro que você nem consegue entender o que a autora tá descrevendo de tão descabido que é, assim. E daí no filme, não. No filme eles colocaram umas colmeias, eles colocaram algumas artimanhas, tipo os próprios pacificadores, por exemplo, que deixaram a história mais real. Não viajou tanto, não ficou tão fantasia quanto estava no livro. Eu gostei mais do filme nessa parte do que no livro. Outra coisa também é que ela acaba vendo a mãe dela depois que a Prim morreu e todo mundo. E, na verdade, no livro ela não vê. Na verdade, ela nunca mais viu a mãe dela, porque depois que tudo isso aconteceu, elas não se encontraram. E daí a mãe dela já foi lá pro distrito 4, eu acho, e ficou como enfermeira e tal, estudando lá, e elas nunca mais se viram. Elas se comunicavam por carta, realmente, mas daí aqui eles colocaram elas se vendo. Outra parte que foi cortada também, gente, na verdade a Esperança tem várias coisas que acontecem e tudo demora assim, 2 semanas, 1 mês, 2 semanas, 1 mês. É um período muito longo do livro A Esperança. E daí no filme eles colocaram como se tudo tivesse acontecido muito rápido, sabe? Dentro de 1 mês. E não, cada parte durou bastante. Então depois que eles ganham a guerra, ela fica na casa do Snow. E daí ela fica de novo naquele estresse pós-traumático que ela tava quando ela tava no 13. Só que pior. E daí quem fica cuidando dela é o Hammett. O Hammett fica atrás dela tentando achar ela. O Hammett que vai atrás dela quando ela tem crise. Ele que dá remédio pra ela. Ele fica como babá dela, gente. Essa é uma parte muito importante, assim, pra gente entender a vida depois dela com o Hammett, né? Ele cuidando dela, ela fazendo as pazes com ele. O Hammett tendo esse papel de pai pra ela. Enfim, eu não gostei deles terem cortado essa parte. E essa parte durou, assim, gente, umas 2, 3 semanas também, tá? E no filme ela não parecia estar confusa e louca e surtada, igual ela tava no livro. Ela só parecia estar quieta e com raiva, entende? Ficou diferente essa parte. O discurso que a Queen faz, né, na hora de matar o Snow foi bem diferente no livro do que foi no filme, mas eu acho que do jeito que colocaram no filme ficou melhor pra justificar o fato da Katniss ter matado ela e não o Snow, sabe? Corroborou com o que ela já tava planejando. Ela já tava planejando... Dentro dela, ela já tava planejando que ela tinha que se livrar da Queen, sabe? E daí eu acho que aquele discurso finalizou tudo. A carta do Plutarque, gente, obviamente, ele falou tudo isso pra Katniss pessoalmente, só que como o ator faleceu antes de terminarem o filme, eles acabaram fazendo essa artimanha de enviar essa carta. Achei muito bacana, foi uma pena o que aconteceu com o ator. Eu não gostei da escolha dele pro papel, pelo fato dele não ser negro, como eu já falei no outro vídeo, mas ele é um puta ator, não tenho o que falar, e foi de fato uma pena o que aconteceu com ele, e essa artimanha de pôr a carta foi muito bacana. Eu morri de rir quando colocaram o Hammett e a Effie dando um beijinho, um selinho, tipo, como se eles estivessem juntos desde sempre. Óbvio, isso não acontece no livro, mas eu achei legal, achei interessante, fiquei feliz. Só que daí é muito estranho, porque depois o Hammett fica lá na aldeia dos Vitoriosos, né, com a Katniss e com o Pita, e ele não fica com a Effie, né? Então, na verdade, eles terem dado esse momentinho aí no filme, poderiam ter, sei lá, dar uma esperança de que, será que o Hammett vai ficar com a Effie? Não fica, né? Ele fica lá com os outros dois. Então, sei lá, gente, meio que foi um pouco sem propósito, mas foi uma surpresa legal. Outra coisa também que eles cortaram, que, assim, quando a Katniss volta pro Distrito 12, ela e o Hammett, eles ficam na aldeia dos Vitoriosos e ela vai vendo o Distrito 12 voltar a funcionar. Não é só os dois que voltam. Tem algumas pessoas que escolhem voltar pro 12. Então ela vê algumas pessoas tirando os entulhos, algumas pessoas reformando a casa, algumas pessoas abrindo o comércio de novo. Então o Distrito 12, ele volta a funcionar no livro. E daí depois de um tempo o Pita acaba voltando, e daí ela vai vendo assim as coisas voltarem ao normal, o Distrito 12 voltar a existir. E no filme não. No filme dá a impressão que o Distrito 12 nunca mais volta e que só fica o Pita, a Katniss e o
Hammett. Aí depois de um tempo o Hammett morre e o Peeta e a Katniss têm filhos e tal, e é assim, é como se eles dois vivessem sozinhos no Distrito 12. Não, gente, não. O Distrito 12 voltou a ser o Distrito 12 e isso não é mostrado no final do filme. Outra coisa também é que ela canta em vários momentos, gente, vários momentos. Sei lá, não vou saber citar aqui, mas tem uns 3, 4 momentos que a Katniss fica cantando, assim, durante a história. Ela acaba retornando a essa parte de cantoria e não é mostrado no filme também. É isso. Eu acho que deu pra vocês perceberem o que foi alterado que eu não liguei, o que foi alterado que eu gostei, o que foi alterado que eu fiquei com raiva. Mas a principal coisa é que realmente não precisava ter o filme 1 e 2. Poderia ter sido tudo um filme só. E é isso, no final eu gostei sim também. O meu preferido é o livro de Jogos Vorazes, que é o livro 1, mas o meu filme preferido é Em Chamas, que é o filme 2. A Esperança não é nem meu livro, nem meu filme favorito, mas também é uma parte muito legal da história. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!